meus amigos, vamos focar no direito penal aqui só um pouquinho. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal, e esse é o nosso curso inteiramente gratuito sobre as leis penais especiais. E nós estamos falando sobre a lei das contravenções penais e hoje atingimos mais um marco importante neste nosso curso, que nós começaremos a falar sobre as contravenções penais em espécie. É o início da parte especial da lei das contravenções penais. Mas vamos direto ao ponto. Eu peço que você, antes de tudo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que será postado daqui em diante no nosso curso sobre leis penais especiais e também sobre todos os novos conteúdos que serão publicados aqui no canal. Tranquilo? Então vamos iniciar a nossa parte especial sobre a lei das contravenções penais. A parte especial da LCP, ela se estende do artigo 18 ao artigo 70. E como eu já adiantei, aqui nós trataremos das contravenções penais em espécie. Essa parte especial, ela vai ser dividida em 8 capítulos. São eles as contravenções penais contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública, contra a organização do trabalho, contra os costumes e contra a administração pública. Ufa, quase perdi o fôlego, a gente vai ter muita coisa para falar. Uma noção introdutória que eu gostaria de passar, uma observação que a gente faz em relação a essa disposição estrutural da LCP, é com relação ao fato de ela iniciar o seu capítulo sobre a parte especial, iniciar a parte especial tratando das contravenções penais contra a pessoa. Isso reflete uma tendência que também é adotada pelo Código Penal de colocar a pessoa, o ser humano, como o centro gravitacional do sistema de proteção da LCP. Significa dizer que não vale a pena, não faz sentido se garantir a proteção, a tutela de outros bens jurídicos, como patrimônio, incolumidade pública, etc., se antes de tudo não se garantir a proteção à pessoa, ao ser humano. Como eu falei, o Código Penal vigente, que também é da década de 40, ele repete essa mesma tendência de colocar o ser humano como o centro da sua proteção, diferente do que acontecia antes, como, por exemplo, quando, por exemplo, se tratavam de, no caso do Código Penal, de crimes contra o Estado, introduzindo a parte especial do Código Penal. Então, a LCP ela repete essa tendência do Código Penal. Uma observação que eu torno a fazer e que já tenho feito ao longo de todo esse curso é com relação a algumas contravenções penais. Vocês vão perceber que muitas delas já não têm tanta incidência prática, já não têm tanta repercussão prática e até por conta disso, as discussões doutrinárias e jurisprudenciais em torno delas é bastante reduzida. Por outro lado, tem algumas contravenções penais que ainda têm uma certa incidência prática e que já foram objeto de análise pelos tribunais e até por conta disso vão ter também algumas discussões doutrinárias importantes sobre elas, como é o caso das primeiras 2 contravenções penais que nós estudaremos. Mas então vamos passar para aquilo que realmente interessa, né? Falamos inicialmente aqui sobre as contravenções penais referentes à pessoa. O artigo 18 da LCP, ele prevê a conduta como contravenção penal de fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. A pena é de prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 a 5 contos de réis ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Só para a gente matar de vez aqui a situação da pena, eu só lembro aqui que, muito embora seja possível a aplicação cumulativa ou separada de multa, junto com prisão, né? Mas é importante lembrar essa questão da moeda. Essa moeda contos de réis ela já não tem mais aplicação no nosso país. Hoje a moeda vigente, como todos sabem, é o real. E aí,
Para fins de imposição de pena de multa, de forma isolada ou cumulativa com a pena de prisão, nós vamos seguir o regramento previsto no Código Penal, certo? E com relação a essa observação que eu deixei grifada, que também está prevista no preceito secundário do artigo 18 da LCP, a lei diz: se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. O que isso significa? Isso é nada mais do que a aplicação, a incidência da chamada subsidiariedade expressa, ou princípio da subsidiariedade expressa. O que isso significa? Que nós só vamos aplicar o artigo 18 da LCP quando o fato não constitui um crime contra a ordem política ou social, ou seja, o artigo 18 da LCP só vai ter incidência, só vai ter aplicação quando o fato, quando a conduta do agente não resultar na prática de uma infração penal mais grave, de algo mais grave, que é um crime contra a ordem política ou social. Caso o sujeito venha praticar um crime contra a ordem política ou social, e qual que é a consequência? A consequência é que não vai incidir o artigo 18 da LCP. Os bens juridicamente tutelados pelo artigo 18 da LCP são a incolumidade física e a saúde das pessoas em geral. Quer dizer, a norma protege a pessoa de ser afastado qualquer risco de dano contra ela, a sua incolumidade física, ou seja, preservar a incolumidade física do indivíduo. E a saúde também está interligada a esse ponto. Não há que se fazer grandes comentários sobre essa questão. Com relação aos sujeitos, o sujeito ativo, via de regra, pode ser qualquer pessoa. Quando a gente vai estudar a classificação dos crimes, a gente estuda que o crime que pode ser cometido por qualquer pessoa é um crime considerado comum com relação ao sujeito ativo. Aqui, obviamente, nós vamos tratar de uma contravenção penal comum, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Uma contravenção penal que pode ser cometida por qualquer pessoa. Não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Com relação ao sujeito passivo, ou seja, em face de quem se pratica essa conduta, essa contravenção penal, é a coletividade. Trata-se de uma contravenção penal vaga, com o mesmo raciocínio dos chamados crimes vagos. O que isso significa? Significa que não há uma vítima determinada, não há uma vítima específica. Quando o indivíduo fabrica, importa, exporta, tem em depósito ou vende sem permissão da autoridade arma ou munição, ele não está colocando uma pessoa X, uma pessoa determinada, uma pessoa específica sob risco. Ele está colocando, de acordo com a lógica do legislador, toda a coletividade, de um modo genérico, de um modo geral, em risco. Uma questão doutrinária e jurisprudencial relevante sobre o estudo desse artigo 18 da LCP é se ele tem aplicação para as armas de fogo. Eu já logo adianto, a resposta é não. Porque para tratar sobre armas de fogo, nós já temos legislações específicas e posteriores à vigência, à edição da Lei das Contravenções Penais. A mais conhecida delas é o Estatuto do Desarmamento, que no seu artigo 18 prevê as condutas de importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Igualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê no seu artigo 242 as condutas de vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, como há, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação ao Estatuto do Desarmamento, condutas específicas, especiais, tratando da questão da arma de fogo, se o indivíduo fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição de fogo, ele vai incorrer nos termos da legislação específica, assim como aquele que vende, por exemplo, à criança ou adolescente arma de fogo ou explosivo, ok? Há uma discussão também muito relevante com relação às armas brancas. A aplicação desse artigo 18 da Lei das Contravenções Penais às chamadas armas brancas. O que são armas brancas?
Armas brancas são, nos dizeres do professor Luiz Regis Prado, aqueles instrumentos com propriedades pérfuro-cortantes, que têm um potencial vulnerante de colocar em risco a integridade corporal de outrem. As armas brancas, elas podem ser próprias ou impróprias. Armas brancas próprias são aquelas que se destinam à defesa individual, à defesa da pessoa. É o caso, por exemplo, de uma espada, de um punhal. Já as impróprias são aquelas que não se destinam originalmente à defesa, mas podem ser utilizadas como tal. É o caso de uma faca, de um machado. São instrumentos, por exemplo, o caso da faca para ser empregado numa cozinha, não para sair colocando em risco a integridade e incolumidade física de outras pessoas. Mas ele pode ser utilizado, mas ela pode ser utilizada também com essa finalidade. Um pedaço de pau pode ser considerado uma arma branca? Como regra, não. Por quê? Porque não tem a propriedade pérfuro-cortante, como tem uma faca, por exemplo, de perfurar e de cortar, certo? Há uma divergência significativa na doutrina com relação à aplicabilidade ou não desse artigo 18 da Lei das Contravenções Penais para as chamadas armas brancas. Nós temos uma posição liderada pelo professor Guilherme Nutt, no sentido de que esse artigo não se aplica, não tem nenhuma aplicação para as armas brancas. Por quê? Porque para o indivíduo, por exemplo, possuir e portar arma branca, não se exige nenhuma autorização especial, não se exige nenhuma autorização da Polícia Civil ou da Polícia Federal, como acontece com as armas de fogo. Então, já que não se exige para a posse, para o porte da arma branca, por exemplo, essa questão especial, a mesma coisa em relação ao fabrico, à importação, etc., então esse artigo ele simplesmente não tem aplicação, não tem incidência naquilo que se refere para as armas brancas. É uma posição com a qual eu me filio. Já a segunda posição, liderada, entre outros, pelo professor Damásio de Jesus, saudoso professor Damásio, ela vai dizer que esse artigo ele tem aplicação normal para as armas brancas, que a questão ali de se exigir a permissão ou autoridade, da autoridade, ela teria aplicação somente para as armas de fogo. Isso antes, obviamente, da edição da legislação própria, que atualmente é o Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, antes da edição das normas próprias que versassem sobre a posse, o porte, enfim, condutas ligadas à questão das armas de fogo, esse artigo 18 da LCP teria incidência. Como hoje existe legislação própria, regramentos próprios para tratar da questão das armas de fogo, simplesmente essa questão da sem permissão da autoridade não se incide, porque já há, em relação às armas de fogo, volto a dizer, de regramentos próprios, mas o restante teria uma perfeita incidência para as armas brancas. Esse tema, ele, vamos dizer assim, ele vai ter reflexos, vai sofrer reflexos a partir da decisão do STF no agravo em recurso extraordinário número 91.623. É um agravo que está para discutir a recepção, a compatibilidade do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, que nós veremos na próxima aula, com a Constituição Federal de 1988. E certamente o que restar decidido em relação a esse artigo 19 da LCP vai ter repercussões sobre esse artigo 18 da LCP naquilo que se refere à questão das armas brancas ou não. Esse julgado, pelo menos no momento da gravação deste vídeo, ele se encontra pendente, né? A matéria ainda não restou decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa aguardar para sabermos o que restará decidido, quais serão as repercussões naquilo que se refere às armas brancas. Com relação ao elemento subjetivo, é o dolo. Essa contravenção penal ela deve ser praticada dolosamente. O dolo, de acordo com o artigo 18 do Código Penal, é o agente ele diretamente querer o resultado ou ao menos assumir o risco de produzi-lo. Tem um setor mais reducionista da doutrina que resume o dolo à consciência e vontade do sujeito, quer dizer, o querer e a vontade de atingir o resultado típico, certo? Não há previsão de modalidade culposa para a contravenção penal do artigo 18 da Lei das Contravenções Penais.
Então, se o indivíduo, na remotíssima hipótese de fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição, mas fazer isso de modo culposo, o fato, em tese, seria atípico, tá? Será atípico porque não há previsão de modalidade culposa. Eu sempre lembro que os tipos penais culposos, eles precisam ter previsão expressa. Até por isso são chamados de tipos penais genéricos. Aqui, obviamente, a gente não tá raciocinando com a prática de crimes, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Deve haver previsão expressa de modalidade culposa de contravenção penal, porque senão isso feriria o princípio da legalidade e também correríamos um risco muito grande de ferir a chamada responsabilização penal objetiva. Para um comportamento ser punido, ele precisa ser previsto a título de dolo ou ainda que culposamente. Com relação à consumação, essa contravenção penal, tudo indica que se trata de uma contravenção penal permanente, que vai se consumar com a prática dos verbos do tipo. Nós encerramos aqui esse primeiro vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que será postado daqui em diante no nosso curso das leis penais especiais, sobre a lei das contravenções penais. E no próximo vídeo a gente vai tratar do artigo 19 e também do artigo 20 da LCP. O artigo 19 tem algumas discussões muito interessantes, vai ser bem bacana da gente estudar. Muito obrigado se você chegou até aqui e até o próximo vídeo.